Fazer uma revisão aqui no Código do Contribuinte do Estado do Pará. Eu dividi o nosso estudo aqui exatamente da maneira que a gente encontra no Código do Contribuinte. A ideia é a gente pegar o esqueleto do assunto e deixar na nossa cabeça para depois ficar bem mais fácil para a gente conseguir ler a lei seca. E aí, pessoal, a gente começa com a parte dos princípios. Dentro dos princípios a gente vai ter objetivos do código e também vai ter a parte que vai tratar de quem é o contribuinte. Depois a gente vai estudar os direitos do contribuinte, que se divide em direitos, espontaneidade e obrigações. Então, tá vendo aqui dentro da lei aqui a gente está tendo uma divisão, inclusive na parte de direitos aqui vai estar também obrigações do contribuinte. Proteção da informação e orientação ao contribuinte vai falar sobre normas e rotinas que vão permitir ao contribuinte fazer alguma coisa. Depois vai ter a parte das normas e práticas abusivas, né? Algumas coisas que o fisco está proibido de fazer. E aí tem um capítulo que fala do Conselho Estadual de Defesa do Contribuinte, outro que fala de disposições gerais, outro que fala de disposições específicas. De ME e EPP eu achei algumas informações importantes pra gente aqui também. Eu trouxe pra gente dar uma revisadinha nisso. E aí, pessoal, se esse conteúdo está sendo útil para você, aperta no botão de curtir. Bora começar então com a parte dos princípios. O que a gente tem aqui na parte dos princípios? A gente tem objetivos e a gente tem contribuinte. Quais são os objetivos do Código do Contribuinte? O objetivo é promover um bom relacionamento entre fisco e contribuinte, com base em quê? Em cooperação e respeito mútuo e também parceria, visando fornecer ao Estado recursos necessários para cumprir suas atribuições. Então, pessoal, o objetivo desse código aqui é trazer esse relacionamento aqui, deixar o relacionamento entre o fisco e o contribuinte, com cooperação, com parceria, para trazer os recursos para o Estado poder investir depois esses recursos novamente na sociedade. Outro objetivo é assegurar ampla defesa dos direitos do contribuinte no âmbito do processo administrativo. Então, também quer proteger o contribuinte, não quer só fornecer informação, recurso ao Estado. Ele também tem uma parte aqui de Código Contribuinte para proteção do contribuinte, né? E a gente vai ver a mesma coisa no outro, assegurar, outro objetivo que também fala de assegurar, que vai ser assegurar adequada e eficaz proteção e serviços gratuitos de orientação aos contribuintes. Então, pessoal, a gente vê que nós temos 3 objetivos: promover, assegurar e assegurar. O primeiro, promover, está relacionado com alguma coisa que vai trazer um benefício para o fisco. Os 2 outros, assegurar, estão relacionados com o contribuinte, né? Um vai trazer direito de defesa e o outro vai ajudar a adequada e eficaz prestação de serviço a esse contribuinte. E aí a gente entra aqui também dentro de princípios, a parte do conceito de contribuinte. O contribuinte é uma pessoa física ou jurídica e não depende dele estar inscrito. Ele vai praticar ações que se enquadrem no fato gerador de tributos de competência do Estado. Então, qualquer tributo de competência do Estado, se ele praticou ali uma circulação de mercadoria, se houve ali uma transmissão causa-morte, uma transmissão por doação, e aí, pessoal, ele vai ser o contribuinte. Não depende de inscrição, então, para o cara ser um contribuinte, não depende dele, independentemente dele ser pessoa física ou jurídica. E aí, pessoal, essa parte de objetivos parece bobinha, mas ela é interessante para a gente ter uma noção já do que está por vir aqui, pessoal. Então, a gente vai ter, de um lado, o nosso Código do Contribuinte vai ajudar o Estado a trazer os recursos para os cofres públicos. De outro lado, ele vai cuidar do contribuinte, para o contribuinte não ser abusado, né? Para ele ter direito de se defender, para ele ter direito à informação. Então, isso aqui, esses objetivos norteiam o que está por vir no nosso Código do Contribuinte. Então, bora começar com os direitos do contribuinte. Bom, para começar, a gente tem direito à igualdade de tratamento, respeito e urbanidade em qualquer repartição fazendária do Estado. Então, esse contribuinte ele vai ter que ser tratado com igualdade, ele vai ter que ser respeitado, vai ter que ter urbanidade nesse tratamento. E não depende, independentemente de qual repartição que seja no Estado do Pará. O contribuinte também vai ter direito a acesso gratuito aos dados e informações sem interesse. Lembra lá, gente, dos objetivos? Os objetivos lá na parte de asseguração e assegurar o contribuinte aqui informação, ajuda, que auxílio. Vamos lá voltar, ó. Adequada e eficaz, adequada e eficaz prestação de serviços gratuitos. Então, vai ter uma prestação de serviço aqui gratuito para ele, adequada e eficaz. E esse serviço aqui envolve qualquer coisa, inclusive serviço de obtenção de informações, né? Então, tá aí, pessoal. Acesso gratuito aos dados e informações sem interesse. Aí a gente tem uma ressalva aqui muito importante que também está na Constituição. Ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, quer dizer, ele realmente tem direito a informações de seu interesse, mas, né, se essas informações elas forem imprescindíveis para manter a segurança da sociedade e do Estado, daí o Estado não precisa de fornecer essa informação.
Adequada e eficaz prestação de serviço público, né? Igual a gente já tinha falado lá, muito relacionado com o nosso objetivo, nosso princípio geral lá em cima que a gente já estudou. Ó, educação e orientação, também relacionado com a informação que o contribuinte precisa para poder manter ali as suas obrigações em dia, né? Identificação do servidor também, isso aqui tem relacionado com a ampla defesa, né? Tudo está relacionado lá com aquela parte que a gente viu, ó, pessoal. Olha o outro assegurar aqui, ó, ampla defesa dos direitos do contribuinte, ó, ampla defesa. Então, como é que ele vai se defender se ele não sabe quem é que está atacando? Então, ele precisa dessa identificação do servidor, apresentação da ordem de serviço dispensada nos casos de controle de trânsito de mercadoria, flagrante irregularidade constatada pelo fisco nas correspondentes ações fiscais continuadas nas empresas, inclusive. Então, pessoal, em regra, o contribuinte vai ter direito a receber aqui uma ordem de serviço, ele vai ter que ter apresentado para ele que há uma ordem de serviço. Mas vai ser dispensada essa ordem de serviço se a gente estiver falando do controle de trânsito de mercadoria, flagrante irregularidade constatada pelo fisco e também nas ações fiscais continuadas da empresa. Então, houve um flagrante, está lá naquela fiscalização de trânsito, então não vai precisar de apresentar essa ordem de serviço. Mas se não for esses casos de ressalva, vai ter que apresentar a ordem de serviço. Recebimento de comprovante descritivo com relação a livros e documentos. Tá? Então, o que aconteceu? Ele foi solicitado ao contribuinte que ele entregasse livros e documentos. E ele vai ter direito a receber o comprovante descritivo desses livros e documentos no prazo máximo de 240 dias após a entrega da fiscalização, ressalvados, então, casos que servirem de prova de infração. Significa que a regra aqui é que ele vai ter que devolver no máximo esses livros e documentos em 240 dias, tá? Após a entrega desses livros, né? Depois de terem sido entregues, tem 240 dias para retornar, a menos que ressalvado nos casos em que servirem de prova de infração. Então, o serviço de prova de infração pode ser superior a esses 240 dias. Recusa a prestar informação por requisição verbal. Olha só, então ele não precisa de apresentar essa informação, prestar essa informação de maneira verbal se ele quiser fazer por escrito. Então, ele tem direito a fazer por escrito. O contribuinte também tem direito a apresentar documentos no prazo, ele tem direito a ter um prazo para apresentar documentos de até 30 dias, se a gente estiver falando de fiscalização em profundidade. Nos demais casos, ele vai ter que esse prazo para ele entregar os documentos, ele não pode ser inferior a 7 dias úteis. Olha que interessante, 7 dias úteis. Tá? Então, nós temos aqui, o contribuinte, ele foi solicitado apresentar um documento para o auditor fiscal, por exemplo. Se for uma fiscalização de profundidade, ele tem direito de apresentar isso em até 30 dias. Isso vai contar da ciência do contribuinte, caso em que a ação fiscal iniciará após a entrega. Então, depois da entrega desse documento, vai iniciar a ação fiscal. Havendo uma fiscalização, então, em profundidade, ele vai ter até 30 dias para apresentar esse documento. Mas nos demais casos, ele vai ter que um prazo para entrega desses documentos nunca inferior a 7 dias úteis. Informação sobre prazos de pagamento e reduções de multa quando ele for autuado. Então, ele vai ter que ter direito a ser informado sobre prazos de pagamento e também sobre reduções de multa quando ele for autuado. No momento da autuação, você vai ter que dizer, olha, se você pagar em tal prazo, vai ter redução de multa. Você tem que pagar até tal dia e tal. E isso ele vai ter que ser informado aqui, ó, quando ele for autuado. Exigência do mandado judicial para permitir busca em local que não contenha mercadoria ou documento de interesse da fiscalização. Então, pessoal, ele vai ter direito a exigir um mandado judicial nesses casos aqui, ó, em que o fisco está querendo fiscalizar, mas ele não tem mercadoria, ele não tem documento de interesse da fiscalização naquele local. Então, se não tem mercadoria ou documento de interesse da fiscalização, ali ele vai ter que pedir, ele vai poder, na verdade, exigir ao fisco que faça isso por meio de um mandado judicial. Não vai ser assim, simplesmente o fiscal, olha, eu quero olhar a sua casa e... Não pode, né, pessoal? Até porque casa tem aquela questão toda da Constituição, aquela proteção, né? Asilo inviolável. Enfim, se o local ali não tiver documento, mercadoria no interesse da fiscalização, ele vai precisar de um mandado judicial para isso. Faculdade de apresentar a petição. Então, ele tem esse direito de apresentar petição se ele quiser. Ele também tem direito a obter certidões em repartições públicas para a defesa de seus direitos, esclarecimento de situações de seu interesse, observado um prazo de 10 dias pela autoridade competente para fornecer essas certidões solicitadas, informações e certidões. Então, tem 10 dias, pessoal, esse prazo é interessante aqui, ó. Se ele foi lá pedir uma certidão, se ele foi lá pedir uma informação, em 10 dias a autoridade tem que informar isso para ele. Em repartições para direito de defesa. Lembra lá, pessoal, objetivo aqui do nosso código que a gente leu lá no comecinho, objetivo, a gente tem que lembrar de ampla defesa, a gente tem que lembrar de prestação de serviço adequada ao contribuinte, a gente tem que lembrar também de ajuda para o fisco para conseguir cumprir suas obrigações aqui de recolher tributo. Enfim, esses são os objetivos que norteiam o nosso código. Observância
pela administração pública dos princípios da legalidade, igualdade, anterioridade, irretroatividade, publicidade, impessoalidade, uniformidade e razoabilidade. Então, pessoal, ele tem direito que a administração pública se baseie, se norteie nesses princípios aqui quando ele for se relacionar com a administração. Então, contribuinte e administração vão se relacionar e a administração ela tem que estar norteada por esses princípios, tá? A administração não pode agir fora da legalidade, não pode agir fora da igualdade, não pode agir fora da anterioridade, nem da retroatividade. Ela tem que agir dentro da publicidade, ela tem que agir na impessoalidade, ela tem que agir na uniformidade e também na razoabilidade. Isso é direito do contribuinte. Ampla defesa no processo administrativo. Olha isso aqui, ó. A gente teve um spoiler lá no comecinho, né, pessoal? A gente tá falando o tempo todo aqui de ampla defesa, né? Em prazo não inferior a 30 dias. Então, ele vai ter um prazo aqui, ó. Esse prazo não inferior a 30 dias, para quê? Para se defender, né? Ele tem que ter um prazo. Por que é não inferior? Porque ele precisa de um prazo para conseguir juntar as informações necessárias aqui para se defender. Se você falar, tem que se defender agora. Não é a mesma coisa de você dar 30 dias para o cara juntar todas as informações e ir atrás de um livro que não está ali e conversar com o contador. Enfim, você tem que dar um prazo para ele se defender. Sempre garantida a dupla instância. Olha esse aqui, ó. Sempre, pessoal, sempre garantida a dupla instância. E a reparação de danos decorrentes de abuso do poder por parte do Estado na fiscalização. Então, quer dizer, que se o Estado agir com abuso de poder, ele vai ter direito à reparação desses danos. Que mais? Acesso à informação sobre valores que servirem de base para a instituição de taxa. Olha só, taxa, pessoal. Então, acesso à informação de valores que serviram de base para a instituição de taxa. Beleza, a gente acabou agora a parte dos direitos, bora para a espontaneidade. Foi a finalidade eliminar irregularidades relativas ao cumprimento de obrigações pertinentes ao imposto. Então, pessoal, a espontaneidade, qual é o objetivo disso aqui? Ele quer que o contribuinte elimine as irregularidades com relação àquela obrigação relacionada com o imposto. Caso a fiscalização não se conclua no prazo de 180 dias, vai ser restabelecida essa espontaneidade num prazo de 30 dias. Então, o que está acontecendo aqui, pessoal? Começou uma fiscalização. Quando começa a fiscalização, a gente exclui a espontaneidade. Então, se a gente excluiu a espontaneidade, pessoal, essa fiscalização tem que se concluir em regra no prazo de 180 dias. Tá? Se essa fiscalização não se concluir nesse prazo de 180 dias, vai se restabelecer a espontaneidade. Isso vai ser contado da data em que ocorrer o recebimento pela autoridade fiscal de todas as informações e documentos que solicitou o contribuinte. Então, ela vai contar esse prazo ali de 180 dias, da data do recebimento de todas as informações e documentos que ela solicitou. Então, a espontaneidade aqui, então, basicamente começou quando o fisco foi lá e solicitou informações ao contribuinte, informações e documentos. A gente tem uma espontaneidade aqui, é uma diferença nesses prazinhos tanto prazo para concluir o processo fiscal aqui, quanto o prazinho para restabelecer, diferente se ele for um grande contribuinte e se tiver também em ST. 240 dias, caso que a fiscalização se conclua nesse prazo. Então, tem 240 dias aqui. Lá em cima, no normal, era 180 dias. E aqui no grande contribuinte ST vão ser 240 dias para conseguir concluir essa fiscalização. E 45 dias fica restabelecida aqui a espontaneidade, né? Encerrado esse prazo, daí volta novamente aqui. Aí ele tem até uma informaçãozinha para esse período, ó. Expirado o prazo, se renovará por uma única vez a ação fiscal e a respectiva espontaneidade. Depois que expirar, então, esses prazos, né, que a gente acabou de falar, renovará uma única vez a ação fiscal e também a espontaneidade. Então, pessoal, bora falar de obrigações aqui agora. Parte de obrigações. Tratamento com respeito e urbanidade. Então, o contribuinte tem que tratar a administração tributária, os seus agentes, né, com respeito e urbanidade. Também, ele tem obrigação de identificar o titular, sócio, diretor, representante de sua empresa. Ele tem obrigação, né, na verdade, de fazer isso. Obrigação de identificar o titular, o sócio. Da mesma forma lá que o fisco também tem que se identificar, que ele também tem que identificar o seu titular, o sócio, o diretor, o representante. E ele também tem aqui, ó, que fornecer condições de segurança e local adequado para o fisco trabalhar, né? Se for lá na empresa dele, ele não pode colocar a pessoa lá no lugar com goteira, lá fazendo... Tem que ser um local adequado aqui, ó. Apuração, declaração e recolhimento do imposto devido. Então, ele tem essa obrigação. Isso aqui, pessoal, está relacionado com aquele princípio lá com relação a aquele primeiro, ó, vamos lá. Ó, vamos ver aqui, ó. Promover o bom relacionamento entre o fisco e o contribuinte baseado na cooperação, visando. Então, aqui, ó, ele está visando fornecer ao Estado recursos necessários para cumprir suas atribuições. Então, a gente está vendo que esse daqui também norteia, né? A gente já conversou, isso aqui norteia o nosso Código do Contribuinte. Ele tem esse objetivo, essa promoção aqui, ó, do bom relacionamento, cooperação, respeito mútuo, visando o quê? Fornecer ao Estado recursos necessários para cumprir suas atribuições. Então, por isso, fornecer condições de segurança e local adequado, apurar e declarar recolher o imposto devido, né? Se ele não traz as informações, como é que o fiscal vai fazer o seu trabalho, né?
apresentação em ordem de seus bens, livros, mercadorias, e tem mais uma porrada de coisa aqui, ou seja, qualquer informação que o fisco precisar para fazer o seu trabalho. Isso quando solicitado e também no prazo da lei, no prazo da legislação, na verdade, né? Legislação é diferente de lei. Então, no prazo da legislação, manutenção em ordem de seus bens, livros, mercadorias e tudo mais que o fisco precisar. Prazo previsto na legislação também. Manutenção de informações cadastrais atualizadas. Tudo isso aqui, pessoal, relacionado com a necessidade do fisco, né? Juntar essas informações para poder fazer o seu trabalho aqui. Então, só mais uma vez que eu acho isso aqui importante, a manutenção de informações cadastrais atualizadas também é uma obrigação aqui do contribuinte. Aí, pessoal, vamos ver da proteção da informação e orientação ao contribuinte, ó. Normas e rotinas que permitam ao contribuinte, o quê? Ampla defesa. Aí, pessoal, quanto que a gente já falou de ampla defesa, né? Então, ampla defesa, proteção contra o exercício abusivo do poder de cobrança de tributo. Isso aqui está relacionado com o quê? Normas e rotinas vão permitir ao contribuinte, né? Então, quer dizer, o fisco tem que ter essas normas e rotinas para ajudar na ampla defesa do contribuinte, proteger contra o exercício abusivo de cobrança, sigilo sobre sua condição de contribuinte pontual ou inadimplente, vedar a divulgação nos meios de comunicação de dados sobre seus débitos. Então, sigilo sob condição de contribuinte pontual ou inadimplente, vedar a divulgação aos meios de comunicação de dados sobre seus débitos. Então, o fiscal não pode ir lá naqueles programas periciais e dizer fulaninho e tal tá devendo. Não pode, né, pessoal? Efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais individuais ou coletivos. Olha aqui, pessoal. Então, tem essa questão também, ó, normas e rotinas que permitam ao contribuinte, tá relacionado aqui com a sua reparação, né? Reparação dos danos. Quais são os danos? Patrimoniais e morais individuais ou coletivos. Faz parte aqui também do direito de se proteger, né? Porque se não tem punição, né, pessoal, também qual é a dificuldade para a pessoa descumprir ali? Se não tem nenhuma punição para quem está fazendo essa coisa ruim, a pessoa vai continuar fazendo. Então, por isso ele traz aqui, ó, efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais individuais ou coletivos. A gente tem uma parte também importante que fala das normas e práticas abusivas, ó. São nulas as exigências administrativas que estabeleçam obrigações não contempladas na lei, em desacordo com esta lei e que obriguem a renúncia dos direitos de indenização. Então, pessoal, dentro da nulidade a gente tem duas que falam sobre lei, né? Vai exigir obrigações que não estão na lei, ou então aquilo que está em desacordo com a lei, está exigindo alguma coisa que está em desacordo com a lei, ou está obrigando o contribuinte a renunciar a um direito de indenização. Aqui, que a gente viu que ele tem esse direito de indenização aqui, ó. A gente viu dentro aqui dessa parte de rotinas e normas que permitem o contribuinte, ó, efetiva prevenção, patrimoniais e morais, ele tem esse direito à reparação aqui desses danos, né? Ele está fazendo o contribuinte renunciar a isso aí. Isso é nulo, não pode. É abusivo, ofender princípio fundamental do sistema jurídico. Isso aqui do sistema jurídico como um todo, né, pessoal? Então, se ele está ofendendo o sistema jurídico como um todo o restante do direito aqui, isso é abusivo, tá? Com relação a princípio fundamental, é abusivo. Interfere nas decisões gerenciais do negócio do contribuinte fora do âmbito tributário. Então, pessoal, é abusivo também o Estado, o fisco, interferir nas decisões gerenciais do negócio do contribuinte. O contribuinte tem direito de gerência ali no seu negócio, né? Então, é abusivo se o fisco estiver tentando fazer isso. Agora, é vedada a autoridade administrativa tributária, fiscal. Então, administrativa, tributária e fiscal sob pena de responsabilidade. Então, nós não poderemos fazer isso aqui, pessoal. Condicionar a prestação de serviço ao cumprimento de exigências burocráticas que não estão previstas na lei. Então, nós não podemos, isso é vedado, pessoal, sob pena de responsabilidade, né? Vamos ser punidos se nós fizermos isso aqui, tá? Condicionar a prestação de serviço ao cumprimento de exigências burocráticas, não pode. Depois vai ter outra que fala de burocracia também. Fazer exigência ao contribuinte de obrigação não prevista na legislação. Você não pode exigir uma obrigação que não está prevista na lei. Você tem que fazer aquilo que é necessário realmente para o contribuinte ajudar ali na fiscalização, mas não pode fazer exigência que não está em lei, simplesmente porque você quer. Também é proibido recusar atendimento às petições, tem que atender às petições do contribuinte. Também é proibido negar ao contribuinte autorização para impressão de documento fiscal, tem que autorizar o contribuinte a imprimir documentos fiscais, tem que sim dar ao contribuinte esse direito. Criar ou fazer exigências burocráticas legais, obviamente isso é proibido, né, pessoal? Mais uma que fala de burocracia, a gente falou lá na primeira, condicionar a prestação de serviço à exigência burocrática, quer dizer, você vai prestar um serviço para o contribuinte somente se ele fizer alguma coisa burocrática que você pediu, isso não está previsto em lei. Isso daí também é proibido. A gente está falando das vedações aqui, ó, vedações. E aí a gente tem também a parte de impor ao contribuinte cobrança ou induzir autodenúncia de débito, cujo fato gerador não tenha sido devidamente apurado e demonstrado. Então, se esse fato gerador não foi devidamente apurado e demonstrado, eu não posso impor, eu não posso obrigar o contribuinte, cobrar isso do contribuinte, induzir uma autodenúncia se isso ainda não foi devidamente apurado. Primeiro eu apuro, depois a gente vai atrás dessa imposição dessa cobrança. E é vedado também fazer-se acompanhar de força policial nas ações
fiscais apenas prefeito coativo. Olha só, você vai chamar o policial lá só para deixar o contribuinte com medo, só para deixar o contribuinte assustado? Não pode isso também, tá? É vedado. É vedado repassar informações depreciativas. Olha, não pode fazer fofoquinha do contribuinte, não pode repassar informações depreciativas. Também não pode bloquear, suspender, cancelar a inscrição do contribuinte sem um motivo fundamentado, né, pessoal? Você pode bloquear, pode suspender, pode cancelar a inscrição? Pode, mas não pode fazer isso sem motivo fundamentado, tem que ter motivo fundamentado. Que mais? Recusar se identificar quando solicitado. Então, da mesma forma que o contribuinte tem que identificar lá a galera que está na gestão dele, na gerência dele, você também vai ter que se identificar se for solicitado. Inscrever o crédito tributário em dívida ativa ou ajuizar a ação executiva fiscal quando souber indevido. Então, era indevido aqui fazer essa inscrição em dívida ativa ou ajuizar essa execução fiscal e você foi lá e ajuizou sabendo que era indevida. Não pode, né, pessoal? É vedado isso aqui. Exigir honorário advocatício na cobrança de crédito tributário antes da inscrição em dívida ativa. Então, exigir esse honorário advocatício e ainda não teve a inscrição em dívida ativa, então não pode, só depois da inscrição em dívida ativa. Utilizar estes dados cadastrais para dificultar o exercício dos direitos do contribuinte dessa lei. Não pode usar os dados cadastrais simplesmente para dificultar o exercício do direito do contribuinte que estão nessa lei que a gente já viu, né? Aquele monte de direito do contribuinte relacionado com a ampla defesa dele. Então, não pode usar os dados cadastrais só para dificultar o exercício do direito do contribuinte. Daí, pessoal, outra informação que eu achei interessante aqui foi pegar essa parte de disposições específicas quanto a ME e EPP. Ela vai ter prioridade, né? Até a Constituição fala sobre prioridade aqui da nossa ME e EPP, e se ela solicitar a suspensão de suas atividades, ela vai solicitar à Secretaria Executiva do Estado, isso mediante um simples requerimento.